Boa tarde a todos. Rodrigo, boa tarde. Olá, boa tarde a todos. Vocês me ouvem bem? Muito bem, Rodrigo, obrigada. Que bom, que bom. Acho que só falta o Geraldo agora, não? Ah, ele está entrando aqui. Uhum. Oi, pessoal, tudo bem? Conseguem me ouvir? Sim, Sim, perfeitamente. como vai, Geraldo? Tudo bem. E por aí, tá tudo certo? Tá tudo certo, e frio e certo. E aí, como estão as coisas? Aqui quente e certo também. Então, um pouquinho melhor que a gente, então. Com certeza. Perfeito, Bom, pessoal. Agora, oficialmente começando, a inteligência artificial é um tema muito especial, especial para a gente, especial para o direito, especial para a propriedade intelectual. Ele entrelaça muitos interesses, interesses que vão desde questões, bom, de responsabilidade civil, criminais, questões aqui que tocam a ética, questões empresariais, questões, os contratos têm que ser bem feitos, os partícipes são múltiplos normalmente nas criações, nos sistemas. Então, eu diria que é um direito completo, um direito que se reinventa. A propriedade intelectual especificamente, ela está no centro de tudo isso. E nós hoje vamos tratar das patentes, mas com alguma conexão com outros direitos, outros institutos. Eu queria começar, então, por apresentar os palestrantes, mas sem antes agradecer a Soraya, que é uma amiga querida, advogada competentíssima, uma pessoa que sempre nos coloca com prestígio e destaque. Então, eu queria aqui parabenizar a Soraya e a equipe da Liga por essa importante oportunidade dada a nós, profissionais, então, da PI. Então, obrigada, primeiramente, Soraya. Em segundo lugar, eu gostaria de apresentar meu sócio, o coordenador Rodrigo, que eu sei que no dia a dia está trabalhando muito com esse tema. Ele é especialista em patentes, fez uma belíssima pós-graduação no JPO, no Japan Patent Office, naquele curso que é bastante selecionado. Ele também fez aquela pós-graduação da ESA, do Direito da Moda, Entretenimento e TI, agente da propriedade industrial há bastante tempo e membro da comissão de PI, então, da subseção Guarujá, aqui também ao lado da nossa querida Soraya. Geraldo Romero é pesquisador, advogado, com quem eu tive o prazer de estar e conhecer e debater, pesquisar junto a respeito desse tema que a gente vai tratar agora. Então, muito obrigada, Geraldo, por essa oportunidade. Ele é pós-graduando em Direitos Intelectuais pela Universidade de Lisboa, muito bacana. Você começou agora, né? Aham. Interessante, muito bom, parabéns. E é bacharel em Direito pela Universidade da Bahia e já desde sempre é um prodígio aqui nas pesquisas de criações da inteligência artificial e os reflexos dos direitos de patente. Isso é especial porque ele teve, então, a ajuda do professor Ryan da Universidade de Surrey, uma pessoa que estuda bastante esse tema, teve a oportunidade de falar no Brasil algumas vezes. Então, a gente vai tratar essencialmente disso e que nós vamos aqui contar com os especialistas para tanto. Então, primeiro eu passo a palavra ao Geraldo, em respeito aqui ao nosso convidado que vem de longe. Eu queria que, Geraldo, você fizesse algumas palavras e depois eu vou fomentar, passo a palavra para o Rodrigo e depois fomento o debate com algumas perguntas que nós elaboramos. Estou bastante curiosa para saber a opinião de vocês. Então, por favor, eu estou bastante ansiosa aqui. Vamos lá. Então, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite, né, Claro. da professora Flávia, especialmente. É sempre um grande prestígio para mim, muito honrado estar aqui. A gente se conheceu, como você bem lembrou, né, pelo LinkedIn, a gente teve uma oportunidade de troca, assim, de conhecimento muito rica, né? Até a gente já teve inclusive reuniões com o Ryan, então foi sensacional essa troca que a gente pôde estar traçando, né? Inclusive.
e também o Rodrigo também, que é fantástico. E estou muito feliz de estar aqui contribuindo para esse tema, né, que ainda é tão pouco falado, assim, a gente tem já tem uma certa, alguns artigos que eu estou acompanhando, muito feliz de estar acompanhando, inclusive, que estão surgindo aqui no Brasil, mas ainda é um tema pouco tratado, né, que merece estar em voga, assim, porque é um tema que está sendo discutido no Brasil afora, está discutido no mundo todo, então aqui também precisa ser discutido, precisa ser tratado com seriedade. É um artigo que eu tenho pesquisado já há algum tempo, né? Eu comecei com isso na graduação, tenho levado isso também para pós-graduação. É um tema que eu pretendo continuar pesquisando, né? E abordando as diversas partes dele, que a gente é um tema que acho que ele não se esgota tão facilmente quanto a gente pensa, né? Não é simplesmente a gente chegar a uma conclusão de se merece a produção patentada ou se não merece. Mas quando a gente chega nessa resposta, surgem outras perguntas, né? E quais são as consequências sociais disso? Quais são as consequências da análise econômica do direito, por exemplo? Então, é um tema que não vai se esgotar facilmente e tem muito pano para a gente poder trabalhar nele. Mas, novamente, eu agradeço o convite da Liga Nacional, da professora Flávia, do Rodrigo também, e estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Obrigada. Rodrigo. Boa noite, boa tarde, né, ainda a todos. Também muito honrado de estar aqui hoje com essa dupla que eu tanto admiro, a Flávia que está aqui conosco no dia a dia das patentes, enfrentando aí todos os desafios que o mundo jurídico nos traz, e o Geraldo, que foi essa pessoa que também nos foi introduzida aí nessa oportunidade, em conjunto com o professor Ryan, que também se tornou um grande amigo nosso, um grande parceiro, e esse é um tema que me encanta, né? Esse é um tema que me deixa muito instigado. A inteligência artificial, ela vem aí revolucionando as relações jurídicas, né? Então, ela está trazendo impactos em todas as áreas do direito. A gente fala de responsabilidade civil, de ética, de direito criminal. E na nossa área de propriedade intelectual não poderia ser diferente, né? Então, a inteligência artificial está impactando diversos aspectos do nosso direito, e aqui a gente queria tratar um pouquinho de um tema mais específico, né, que é a questão da nomeação do inventor em um pedido de patente, né? Então aí a gente vai tratar um pouquinho mais desse meandro específico do direito de propriedade intelectual, que na realidade está gerando uma discussão, e muita gente faz um paralelo com o direito autoral, que às vezes não é o mesmo paralelo que a gente deveria fazer. Então, tem alguns pontos aí bem instigantes que eu acho que a gente poderia explorar mais a fundo, e é um tema que vai ainda correr a fundo. Discussões em âmbito internacional que estão acontecendo, a WIPO está se debruçando sobre o tema, fazendo diversas comissões, né, de debate e emitindo resoluções para tentar direcionar o tema a nível global, mas ainda é um tema que está muito novo e muito palpitante. Então, é uma felicidade a gente poder estar discutindo esse tema aqui com dois especialistas tão grandes. Posso começar por perguntar para você, Rodrigo? Então, quando Claro. Patentes, nesse contexto, explica para nós quais são, então, os sujeitos de direito envolvidos, e qual seria o objetivo, então, dessa proteção jurídica? Vamos começar aqui a debater quais são as preocupações. Claro, com certeza, vamos lá. Então, na realidade, quando a gente tem um direito de patente, a gente tem o titular daquele direito de patente, que vai ser aquela pessoa que vai efetivamente receber o direito de exclusividade de exploração sobre aquela tecnologia, né? Então, ele vai ser o cara que vai poder licenciar aquela tecnologia, que vai poder acionar terceiros no nosso posto de infração, e que vai deter a exclusividade de produção daquela tecnologia patenteada. Esse é o titular. E em outra ponta, a gente tem o inventor. Quem que é o inventor? O inventor é a pessoa que criou aquela tecnologia, que investiu seu tempo, investiu seu conhecimento, que se debruçou. É aquele ser humano que estava lá na pesquisa, né? E qual que é o grande paralelo que é feito? Nem sempre o titular vai ser, de fato, aquele que inventou.
Exato. Mas pressupõe-se que o direito de patente nasce com o inventor no momento da invenção. E aí teria esse inventor que transmitir esse direito de propriedade, né, que é conferido pela patente, a esse titular não inventor. Ocorre que, em determinadas situações, a lei permite que esse direito de titularidade nasça de maneira originária a um titular que não é o inventor. Certo. Por que isso acontece? Porque o direito de patente ele tem como principal objetivo o desenvolvimento tecnológico, o desenvolvimento da pesquisa, do desenvolvimento. Ele busca incentivar a pesquisa e o desenvolvimento por meio da concessão de um direito de exclusividade àquela pessoa que se dedicou e que se empenhou naquela tarefa de criação. Então, esse é um pouco do fundamento principal que transpassa o direito de patentes. Esse incentivo ao estímulo a que a cadeia inovativa continue. Então, se você parar para pensar, as principais empresas são aquelas que mais investem em tecnologia, são aquelas que estão por detrás dos investimentos pesados para que essa cadeia continue. Então, essas empresas são as empresas que vão ser as titulares, que vão ser as detentoras do direito de exploração. E, por outro lado, o direito do inventor vai ser a nomeação no pedido de patente. Ele vai receber aquela possibilidade de ter o seu nome fixado como um reconhecimento, né? Como um mérito a ele de, olha, você foi o pesquisador que participou desse projeto. Geralmente, quando são projetos grandes, tem um grupo de pesquisadores. Então, geralmente, quando são empresas, você coloca vários pesquisadores que participaram intelectualmente daquele projeto. Mas existe essa diferença entre a pessoa do titular e a pessoa do inventor. Esses dois direitos são bem distintos na nossa lei de patente. E aí a gente tira a conclusão de que uma pessoa, normalmente uma pessoa física por detrás da invenção, e esse direito é um direito moral assegurado. E aí começam as polêmicas, né? Quando eventualmente não é uma pessoa física por detrás da criação. Mas, Geraldo, como que é a inteligência artificial utilizada hoje no desenvolvimento dessas novas tecnologias, ainda contextualizando o mercado? Então, Flávia, essa é uma pergunta bastante interessante, né? Como ela é utilizada no desenvolvimento de novas tecnologias. Porque a gente está acostumado a pensar, né, assim, em primeira mão, na inteligência artificial como uma tecnologia como fim em si mesmo, né? Como o produto final. Então, vamos pensar, por exemplo, na interface com a medicina. Então, a gente pensa sistemas de inteligência artificial que são capazes de fazer diagnósticos precisos, né, com maior precisão, maior acurácia, até mesmo do que os especialistas. Carros autônomos também, que são muito famosos, já até debatidos aqui no Brasil também, as implicações jurídicas, mas a gente sempre pensa na inteligência artificial como o produto Objeto, final, né? né? E aí, É o exato. Entendi. Exato, a gente pensa ela como o objeto, como a invenção em si. E a gente não pensa nela como uma agente no processo de desenvolvimento. Então, quando ela não é o produto final, mas ela ajuda na criação do produto final. Então, por exemplo, puxando novamente a interface com a medicina, os laboratórios utilizam, né, já estão começando a utilizar a inteligência artificial que faz de forma autônoma no processo de desenvolvimento de vacinas. Então, a inteligência artificial já é capaz de fazer autonomamente a análise de proteínas, né, análise peptídicas, identificando uma capacidade imunogênica, né, escolhendo até as moléculas transportadoras, os recipientes que vão ser utilizados no desenvolvimento dessas vacinas. Então, a inteligência artificial aqui, ela não é o produto final, mas ela ajuda no desenvolvimento do produto final. Então, a gente tem vacinas, e a gente, obviamente, quando a gente pensa nessa inteligência artificial, a gente sempre quer pensar em coisas grandiosas, né, dimensionar para o macro. Mas existem outras invenções também que elas são mais inseridas no nosso cotidiano, elas não são tão não inovadoras no sentido pejorativo, mas elas não são tão revolucionárias, mas ainda assim elas têm aplicação prática, né, e a inteligência artificial atuando no processo de desenvolvimento. Então, a gente pode falar, por exemplo, das cerdas da escova de dente da Oral-B, né, que foi desenvolvido de forma autônoma por um sistema de inteligência artificial. Então, é legal
é legal perceber essa mudança desse paradigma, né? De que a criatura agora também ajuda a criar. E é isso que a gente está debatendo hoje, né? É isso que a gente está, que o mundo hoje, não só a gente, mas o mundo hoje está prestando atenção nesse assunto. Que não vem só de hoje, que não vem de hoje, é importante pontuar, não é? Isso não é um assunto recente, né? Aqui na nossa comunidade jurídica, né? Mas isso não é algo que é tão recente assim, isso já data desde a década de 90. Então, a das cerdas da escova de dente, por exemplo, ela data da década de 90. Então, já é algo que está aqui há um tempo, né? A inteligência artificial não sendo o produto final também, mas também ajudando nesse processo inventivo, né, de desenvolvimento. A inteligência artificial como ferramenta, né? A Uhum. ferramenta de criação para o homem. Isso acho que está mais ou menos tranquilo no direito. O problema ocorre quando as criações são totalmente autônomas. A gente sabe que as máquinas estão criando e cada vez mais vão criar. Então, todo esse cuidado com o automóvel autônomo e outras automações que a gente já sabe que já existe na indústria automobilística, tudo isso é muito claro. Os aviões são veículos autônomos. E, Rodrigo, o que você acha com relação a tudo isso? Quando a gente encara o impasse jurídico, então, das criações que criam sozinhas, quer dizer, não tem um homem que utiliza a máquina como ferramenta. Como você encararia, então, o direito neste estágio que nós nos encontramos? Sim. Exatamente. É exatamente a partir do momento que o Geraldo comentou, né? Então, é quando a inteligência artificial ela deixa de ser uma ferramenta, mas ela passa a atuar por si mesma naquele processo de criação. Então, isso começa a acontecer quando a inteligência artificial começa a ter algoritmos decisórios, né? Então, ela começa a tomar decisões por conta própria. Então, como a gente sabe, né, a inteligência artificial ela funciona pela tecnologia de machine learning. Então, Uhum. os algoritmos, eles vão aprendendo conforme as suas próprias decisões certas ou erradas, qual o caminho que ele tem que tomar. Então, a partir do momento que ele começa a tomar decisões, e ele começa a tomar decisões erradas e tomar decisões certas, e ele começa a trilhar esse caminho. Então, chega um momento que essa máquina, né, esse ser autônomo, ele consegue chegar numa criação de forma totalmente autônoma. O Ryan Abbott, no livro dele, ele sempre dá como exemplo um caso da Siemens, onde foi criada por um robô autonomamente uma peça, que era uma peça para automotiva, uma peça de suspensão. E isso aconteceu dentro do desenvolvimento do P&D da empresa, né? Foi Uhum. criado por uma máquina dotada de um sistema de inteligência artificial e uma impressora 3D que imprimiu a peça. Aquela peça era melhor, ela tinha vantagens, ela tinha melhorias com relação ao estado da técnica, ela era possível de ser patenteada, mas ela não foi patenteada porque nenhum dos pesquisadores quis se colocar como inventor daquela peça. Então, nenhum daqueles pesquisadores se reconhecia como inventor daquela peça porque nenhum deles parou para realmente criar aquilo. Nenhum deles fez o processo criativo. Aquela peça foi gerada pelo sistema e o próprio sistema identificou as falhas das peças anteriores, o próprio sistema identificou qual era o melhor caminho para se conseguir uma peça melhor. Então, é nesse ponto que a gente começa a ter esse conflito entre o inventor, que é pelo nosso direito, pelo direito tradicional, sempre uma pessoa física, e a máquina que criou uma peça que é nova, dotada de atividade inventiva e de aplicação industrial, mas que não tem um inventor humano a ser associado. Eu tenho uma subpergunta aqui que eu deixo para os dois, Claro. estão completamente na mesma linha. Você mencionou o machine learning. E o machine learning, alguém programa em primeiro lugar. E normalmente se programa com um objetivo específico. Esse objetivo, ele pode ser alterado no desenvolvimento do aprendizado da máquina? Essa é a primeira coisa. As invenções autônomas, elas são aleatórias a partir desse conceito? O que vocês acham disso? Se é uma pegadinha, vocês vão responder. Imagina. Você quer começar, Geraldo? Eu começo? Pode começar, eu puxo.
Eu Então, poderia. na realidade, o machine learning ele é um processo de evolução, né? A máquina ela vai evoluindo conforme ela vai aprendendo os caminhos. Então, nada impede de que novos dados sejam inseridos e de que isso vá direcionando o caminho daquela máquina no processo criativo, né? E isso fica muito próximo do que a gente vai comentar lá na frente quando a gente for falar do caso Davos. Porque o Davos é realmente uma máquina que ela tem a capacidade de identificar a novidade. Ela tem a capacidade de. Ela tem um mecanismo que ela emula a memória humana, Uhum. e a partir desse mecanismo, ela consegue guardar registros, então ela consegue identificar que uma coisa é nova ou não, porque ela tem na memória dela o que não é novo. Então, Certo. a partir daí, ela consegue identificar primeiro a novidade e, através do mecanismo dela de aprendizado, ela consegue melhorar aquilo que já existia e chegar numa solução que é nova e inventiva, né? Então, eu acho que não sei se eu respondi a pergunta, mas eu acho que é um pouco esse caminho. Um pouco. E o critério de melhoria é feito pelo humano ou é feito pela própria máquina? Quem diz que é melhor ou não? Até certo ponto é o humano que vai imputar aqueles dados, mas Certo. a máquina ela pode processar sozinha, né? Ela pode trazer novos dados. Chega um momento que a máquina começa a se tornar autônoma, e aí que a gente começa a ter essa discussão de, poxa, ela é totalmente independente do ser humano ou não? Ela realmente sempre vai depender de um ser humano ali para colocar alguma coisa lá. O que você acha, Geraldo? Não, perfeito. Eu acredito que é exatamente isso, né? A inteligência artificial, principalmente a inteligência artificial criativa, que são essas que são capazes de desenvolver coisas autonomamente, elas têm essa capacidade que é chamada de inteligência racional, que permite elas operarem de forma autônoma, né? Então, meio que quebra esse nexo de conexão, de causalidade entre o criador e a inteligência artificial, porque, obviamente, ela vai ser orientada pelos objetos, né, pelos inputs que foram dados no início, mas a capacidade de decisão vai começar a ser a dela, né, com o aprendizado, vai ser autônomo dela. Ela vai escolher a opção A e não a opção B, um procedimento C e não o D, com base no conhecimento que ela adquire, no know-how que ela começa a ter e aprender ad eterno, né? E até justamente por ser um conhecimento dela e não mais do inventor humano, né, da pessoa que programou, que desenvolveu primeiramente, é que a gente tem um fenômeno muito conhecido, que é o das black boxes, né, das caixas pretas. Porque às Certo. vezes os próprios inventores não conseguem explicar. Eles entendem que os inputs que foram colocados, eu queria que fosse desenvolvido tal, eu precisava resolver tal problema de indústria. Mas eles não conseguiriam jamais imaginar que aqueles outputs seriam os outputs que seriam desenvolvidos pela inteligência artificial. Então, eles não conseguem explicar o processo. E aí isso para mim deixa muito claro, né, e evidente que se eles não têm a capacidade de explicar isso, é porque eles não têm a ingerência sobre esse processo e que a inteligência artificial desenvolve de forma autônoma. Então, é, também não sei se respondi a pergunta, mas eu acho que é nesse caminho. É muito interessante o black box não só para a aplicabilidade dos algoritmos, é algo que muito e, e a gente viu em alguns processos judiciais algo sendo discutido nesse momento e mesmo a responsabilidade civil e criminal e a ética, ela reside aí, por isso ainda que o direito, eu imagino, não tenha respostas muito claras. Mas a gente pode começar a falar do caso, né? Do caso Davos, que é um lead case aqui, ele já foi depositado no Brasil, já houve algumas decisões proferidas em outros países, inclusive judiciais. Eu queria que vocês começassem a explicar sobre esse processo para o pessoal que ainda não conhece o que aconteceu com o inventor, que é um robô, que se chama, né, de robô. Então, autonomamente, como que se procedeu esse evento? Acho que fica bastante interessante a gente explicar desde o comecinho até, de fato, o pedido de patente e depois o que aconteceu com os pedidos de patente até a gente estar no estágio aqui atual. Quer Bom, começar, Geraldo? posso começar nesse. Para a gente voltar realmente do início, eu só queria pontuar também
que foi o Stephen Thaler, tá? Que foi o desenvolvedor desse sistema de inteligência artificial, e não é a primeira vez que ele fez um sistema que inventou de forma autônoma, né? Então, já na década de 90, aquele exemplo que eu dei mais cedo sobre as cerdas de escova de dente foi desenvolvido por um sistema de inteligência artificial que foi desenvolvido por ele, né? Ele desenvolveu esse sistema de inteligência artificial que a sigla me foge, mas significa dispositivo para a geração de informações úteis, né? E Uhum. ele desenvolveu, e ele explica, ele confessa que ele não saberia como desenvolver essas cerdas que esse sistema de inteligência artificial desenvolveu. Mas, obviamente, aconselhado pelos advogados, né, à época, na década de 90, ele se colocou como o inventor, apesar de ele hoje declarar que não é e que não teve qualquer ingerência sobre isso. Aham. Isso foi já em 98. O Davos, né, que é a inteligência artificial do lead case hoje, ela é uma invenção também que também não é nova, né? Ela é de 2008, ela foi patenteada em 2008, então ela tem pelo menos uma década aí. E é um dispositivo para inicialização autônoma de uma consciência unificada, né? Essa sigla Davos, ela reflete isso, né? E ela foi criada em 2008, mas somente em 2018, então 10 anos depois, foi que os dois primeiros pedidos de patente em que o Steven Thaler, né, junto com a equipe jurídica que está sendo liderada pelo professor Ryan, né, a nível mundial, decidiu denominar como inventor o Davos. Então, nomear Davos como inventor e não atribuir a nenhum inventor humano, porque tinha sido feito de forma autônoma. Essas Certo. duas invenções são invenções baseadas em um conceito geométrico que chama de dimensão fractal, que é um container, certo? Para ser usado especialmente por bebidas, né? Que permitem uma acoplagem melhor um ao outro, resolvendo problemas de transferência de calor também, que era um dos problemas que estava tentando se resolver à época. E um dispositivo luminoso que também pulsa luz também com base nessa dimensão fractal. Então, ela capta a atenção de todos, porque é uma luz muito. É uma frequência que capta muito a atenção, e isso pode ser usado em situações de salvamento, né? Tá. E essas duas pedidos de patentes foram protocolados em diversos escritórios de patente ao redor do mundo, né? Então a gente tem tanto no europeu quanto do Reino Unido, dos Estados Unidos, Coreia, Japão, Alemanha, África do Sul e agora Brasil também, né? Com muitas decisões interessantes, né? É, agora, antes de falar dessas decisões, o Rodrigo também quiser complementar. Obrigado, Geraldo. Eu acho só um ponto interessante para a gente levantar aqui para o pessoal, são as motivações, né, do professor Thaler e do próprio Ryan Abbott em justificar por que é importante que uma inteligência artificial seja reconhecida como inventora. Porque são dois principais pontos que eles trazem. O primeiro ponto é a questão de você estar efetivamente dando uma declaração falsa num processo administrativo, né, público. Então, nos Estados Unidos, isso é muito sério, isso é levado muito a sério, a identidade do inventor, que aquele titular que está requerendo o pedido de patente reconheça, ou pelo menos indique quem é a pessoa que ele acredita ser o inventor, o verdadeiro inventor daquela invenção, né? Existem declarações de formulários que são assinados para reconhecimento da identidade do inventor quando você deposita um pedido de patente, e você estaria efetivamente dizendo que você declarando que se você não declarar a inteligência artificial como inventor, declarar eventualmente um inventor humano para poder, vamos atender o requisito formal do órgão. Simplesmente coloca aqui o líder do projeto e vamos tocar. Se ele não foi a pessoa que efetivamente criou intelectualmente aquela invenção, isso a rigor seria uma declaração falsa. E nos Estados Unidos tem uma consequência muito grave, até criminal. Aqui no Brasil poderia ser considerado também uma declaração falsa em processo administrativo. Enfim, é uma busca por mais transparência no processo administrativo, em reconhecer que de fato não foi nenhum humano que criou aquela invenção, mas que aquela invenção existe. Mas é Então, importante esse passo inicial, porque ainda não tem uma decisão efetiva sobre isso, mas em outros países já existe. Mas uma pergunta que eu queria
fazer para vocês. Quais outros países, além dos Estados Unidos, exige-se, então, a declaração do autor, já no requisito, na requisição de patente? Vários Uma outros. declaração, uma declaração como a dos Estados Unidos é única do país. Israel, você não precisa declarar um inventor, correto? Israel, ela nem pede a nomeação. A nomeação é facultativa, ela não exige. Você pode apresentar, mas ela não é obrigatória. Você pode simplesmente apresentar o nome do titular e não nomear nenhum inventor. Então, esse seria um requisito facultativo em Israel, né? Mas em outros estados também o inventor ele é tratado com esse protagonismo, mas nos Estados Unidos isso é realmente muito forte. Até pouco tempo não se podia depositar pedido de patente em nome de pessoas jurídicas, né? Mudou até 2012, os pedidos de patente tinham que ser requeridos obrigatoriamente em nome do inventor e depois cedidos para a empresa. Então, esse é um histórico dos Estados Unidos que eles valorizam muito essa figura da pessoa que criou, da pessoa física que trouxe aquela inovação. E acredito que por isso até que o caso W está sofrendo tanto nos Estados Unidos, porque eles têm esse vínculo muito forte com a pessoa que criou. Então, resumidamente, no requerimento de patente em todos os países, foi feita uma patente onde se declarou o DABUS, que é um sistema de inteligência artificial, como inventor, e o professor Stephen Teller como o titular, correto? Correto. Exatamente. E vocês sabem quais são as consequências disso? As decisões elas já foram proferidas? Se nós estamos ainda num patamar de NPI administrativo, isso já foi analisado pelas cortes? Sim. Então, Bom, acho que eu posso começar. Bom, pode ir, Geraldo. Pode ir, Geraldo. Não, Pergunta. Um complementa o outro. Pronto, combinado. Sobre a questão do estágio, né, em que se encontra essa discussão, se ainda está no escritório de patentes, né, em administrativo ou se já está judicial, varia muito, né? Depende muito de que país ou de que escritório a gente está falando. A gente já tem algumas decisões muito importantes, né? Então a gente tem a da Alemanha que primeiro que agora a última decisão que a gente tem notícia, né, é que invenções feitas por inteligência artificial elas podem ser patenteáveis, né, elas podem cumprir os requisitos de materialidade, mas é necessário designar o inventor humano. Então ficou aquela coisa de que pode, mas não pode, e acabou não indo muito para nenhum lugar. A gente tem a da Austrália também, que a nível administrativo foi falado que não pode, mas aí em primeira instância judicial o juiz deferiu esse pedido, né, para que fosse concedida a patente designado o inventor como DABUS, e agora a Corte de Apelação revogou isso, falando que realmente precisava de um inventor humano. Mas eu acho que as decisões que a gente tem hoje, que merecem ser trazidas para o holofote, é a do Escritório de Patentes Europeu, porque eles decidiram agora, né, na questão de recursal, que realmente não poderia, eles arguem, né, que não tem nenhuma viabilidade legal, né, eles não têm instrumento jurídico que permita que essas patentes sejam concedidas com um inventor sendo denominado como DABUS, né? Mas apesar de eles fazerem isso, o que é interessante no caso do escritório de patente da Europa é porque eles apoiam que as criações desenvolvidas por inteligência artificial merecem uma proteção jurídica, merecem essa tutela. Apenas eles acreditam que essa tutela ainda não existe, que ela precisa ser criada. Mas eles não são contra isso. É interessante ver quando essa contrariedade ela não é ideológica, né? Não é porque não se quer dar, mas no caso deles é porque eles acreditam que não existem os meios necessários. A gente tem um do Reino Unido também, que já está na última instância, que foi denegado, né? Não foi concedido, mas teve um voto divergente também de um dos ministros, e é interessante mencionar que para ele disse que não deveria haver impedimento, e isso também já começa a demonstrar que não está tão a resistência não está tão forte para discutir isso, para ser aberto a essa decisão. Mas eu acho que a decisão que a gente quer falar aqui, que a gente quer trazer, é a da África do Sul, porque a da África do Sul foi a primeira patente que foi concedida, né, realmente
teve um êxito e a patente ela foi concedida nomeando W como inventor. E acho que, salvo engano, foi em maio do ano passado, então está fazendo um ano, né? Justamente nesse mês. E é interessante, principalmente na legislação da África do Sul, porque o artigo deles, né, que é o 25, parágrafo 1º, eles colocam, né, que qualquer invenção deve ser protegida desde que cumpra os requisitos materiais, que para mim é uma cópia perfeita, um reflexo perfeito do que está estipulado no TRIPS, né, no artigo 27 também, que qualquer invenção deve ser. Então, para mim, eles foram um exemplo perfeito, eles saíram na vanguarda de um exemplo perfeito de subsunção à norma do TRIPS, que é qualquer invenção. Cumpriu os requisitos materiais, qualquer invenção deve ser protegida, seja ela uma criação humana ou seja ela uma criação artificial. Então, para mim, a África do Sul, ela saiu na frente dando um ótimo exemplo para os outros escritórios e para fomentar essa discussão, né? Porque a inteligência artificial ela tem muito dessa, ela está muito enraizada também em tratados, né, internacionais, em convenções. Então, a gente precisa analisar sobre um aspecto internacional também. Tem já permitir, na África do Sul, existe um exame que não tem exame de mérito com relação à patente. Você acha que isso influenciou na concessão rápida, automaticamente, ou você acha que isso é uma questão da legislação local? Qual a tua opinião? Desculpa, que não tem o exame de mérito? São requisitos formais, basicamente, que são analisados na África do Sul. E essa foi justamente a polêmica maior, porque nos países que tem, a patente foi indeferida, foi rejeitada. E nesse país que não tem, a patente foi admitida. Logicamente, a interpretação é em favor, né, das normas internacionais, das convenções, mas, por outro lado, o procedimento ele é muito, muito raso, né? Ele não existe, não existe o exame de mérito. Eu ia fazer até esse comentário, se vocês me permitem, que realmente, bom, dos pontos que o Geraldo comentou, só para eu não deixar passar, que eu estava registrando aqui na mente, essa questão de que o examinador ou o julgador ter reconhecido que é necessário ter um direcionamento jurídico para esse tipo de invenção, isso no Reino Unido, isso foi reconhecido desde a primeira instância, desde o NPI. Então, o próprio examinador do NPI, quando ele indeferiu o pedido lá na instância administrativa, ele colocou isso, ele falou, olha, eu acredito que realmente deveria ser debatido esse tema com mais a fundo, porque realmente a gente precisa encontrar uma solução, mas de acordo com a nossa lei atual como ela está, não é possível. É uma questão e aí, o caso... de alteração da lei. Mas na África do Sul, só para comentar, como a Flávia falou, realmente não tem nenhum exame de mérito lá, então ela não foi analisada substantivamente. Mas, teoricamente, o exame formal ele ainda é feito. Só que o que eles fazem lá na África do Sul? Eles batem com a publicação do PCT. Então, eles olham o pedido internacional como foi publicado, eles olham como foi entrado em fase nacional sul-africana. O inventor está igual? Tá, então check, passou. O inventor estava igual, mas ele não questionou se era pessoa ou não, né? Então, esse foi o exame que foi feito. Assim, ele teoricamente é um pouco mais fraco, né? Mas, de qualquer forma, ele foi uma primeira patente concedida nomeando uma inteligência artificial. Né? E foi muito polêmico. Tem muitas newsletters, muitas informações a respeito. O que eu mais sou curiosa é como que isso está no Brasil. No Brasil, esse pedido ele entrou em fase nacional no início de abril do ano passado. E é curioso que ele começou a ser tramitado, né? Ele foi reconhecido, né? Que a petição foi recebida pelo NPI. E ele entrou em exame de admissibilidade de PCT, que é o exame exatamente onde a gente vai avaliar o examinador do NPI vai avaliar a existência desses exames, desses requisitos formais. Né? Então, ele vai avaliar preenchimento do formulário, formatação, blá, 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 e ele vai avaliar ali o preenchimento do titular e do inventor. E é curioso que o INPI ele chegou a aprovar o pedido em exame de admissibilidade, ele soltou o despacho 1.3, dizendo, olha, o pedido cumpre com todos os requisitos. Passado um tempo, ele voltou atrás, anulou essa decisão, ficou um tempo em suspenso, e sem saber o que ia acontecer,
E aí, passado um tempo, ele soltou uma exigência em sede de exame de admissibilidade, solicitando que o titular esclarecesse a nomeação do Dabos como o único inventor daquele pedido de patente, por ele não atender, por estarem com suposto, ele até usou uma palavra infere-se, né? Infere-se que o artigo 6º só permite que um inventor seja uma pessoa física. Então, por você ter nomeado uma pessoa, uma inteligência artificial, esclareça essa nomeação em conflito com o artigo 6º, né? E aí essa exigência foi cumprida pelo titular, né? Ele apresentou ali as suas alegações e agora o processo está agora aguardando uma nova manifestação da NPI. Ele, a princípio, ele está em exame de admissibilidade suspenso, né? E, Geraldo, você acha que o professor Thaler consegue harmonizar todas as legislações para que o pedido brasileiro, por exemplo, siga os mesmos caminhos dos outros pedidos internacionais? As discussões se baseiam nos mesmos argumentos? Eu acho que sim, a gente tem muita da bagagem, né, do que deu certo e dos argumentos também que não deram certo no mundo afora. Eu acho que a questão da materialidade ela é uma questão mais pacífica para a gente, porque todos os técnicos, toda análise de mérito, né, todo exame de mérito feito pelos técnicos no assunto, eles concluem realmente que cumpre os requisitos material. O problema é realmente a entrave em todas essas decisões denegatórias, né, seja em sede administrativa, seja em judicial, foi por causa da denominação de um inventor artificial, né, de uma inteligência artificial. Uhum. Mas eu acredito que no Brasil a gente como eu falo, para os otimistas existe uma possibilidade, existe pelo menos a possibilidade de discussão. Para os pessimistas, eles vão ter que pelo menos aceitar que existe uma fresta que é possível ser discutido. Porque, ao meu ver, por exemplo, a legislação hoje ela não proíbe essa denominação. Então, a gente tem a figura do autor nos direitos autorais, que é diferente, que exige uma pessoa... São institutos diferentes, né, que a gente precisa sempre enfatizar isso. Mas aqui no Brasil, ela não tem essa vedação na lei de imediato. Que outros países aqui da América do Sul, por exemplo, já tem. Então, quando a gente vai observar a legislação patentária, né, da Argentina ou da Venezuela, eles colocam que a invenção é a criação humana. Tá. Então, qualquer movimentação precisa de um processo legislativo novo, mas no Brasil a gente não tem essa proibição, então a gente pelo menos tem essa discussão para fazer, né? Certo. Alguns críticos eles dizem que algumas passagens da lei, apesar de não serem explícitas, eles levam à interpretação que está-se diante de um inventor humano, pelos direitos decorrentes daquela consequência legal. Por exemplo, reconhecimento do direito moral, por exemplo, reconhecimento, mudança de titularidade, ou pela cessão, enfim, tem 4, 5 passagens ali que nos levariam a essa interpretação. Mas nesse caso, eu acho que... Vocês acham que isso invalida o fato de ter sido um sistema inventor em detrimento de uma outra patente que tenha sido inventada por um humano? Eu digo, como a lei ela equilibraria isso? Ora um inventor humano, ora um inventor máquina. É curioso isso, né? Porque, como o Geraldo estava comentando, a nossa lei, ela não diz expressamente que a invenção é uma criação humana, e ela também não define inventor. E nem a lei, e nem nenhuma diretriz do NPI. Diferente de outros países que a gente percebeu nessas decisões que foram proferidas, que eventualmente a lei não dizia, mas na diretriz do Instituto tinha uma definição ali de inventor que tem que atender a tais requisitos. Aqui no Brasil a gente não tem nem essa definição do inventor pelo INPI, né? Então é um campo bem aberto. E eu acho que o primeiro passo aqui seria a gente tentar entender que uma invenção não depende necessariamente de um inventor, no momento atual que a gente vive. Então, até a situação atual que estamos, não se imaginava que uma máquina poderia vir a criar uma invenção, né? Criar um produto novo, uma tecnologia nova. E na época que as leis foram editadas ali
meados dos anos 90, isso ainda era uma realidade muito distante, parecia mais um filme de ficção científica do que, de fato, uma realidade, né? Mas hoje nós nos deparamos com esse desafio e talvez o exercício que a gente tem que fazer é esse. Você imaginar que uma invenção pode ser gerada de uma fonte não humana. Então, se a gente parar para pensar que o inventor tem que ser sempre uma pessoa, tudo bem. Mas a gente pode tentar admitir que uma invenção não precisa necessariamente de um inventor, e aí às vezes a gente pode reconhecer que que uma patente seja concedida a um titular sem que o inventor humano seja declarado, porque ele não existe. Né? Pode ser um caminho. Do inventor, na verdade. Quando houver um inventor, a gente declara esse inventor, mas quando não houver, isso não poderia... Existe. É isso. Isso é até muito interessante, porque deixando um pouco mais jurídico, né, sem entrar muito para também não matar todo mundo de tédio, mas o próprio ponto, a gente já tem exemplos históricos nisso, né, não obviamente da inteligência artificial em si, mas em casos que a gente não conseguiria identificar quem o inventou, porque foi feito no curso de uma empresa e a gente não dá para saber quem deu aquela contribuição específica que foi crucial para o desenvolvimento daquela invenção. E ele fala que quando esse cenário acontecer, não tem problema. A patente, o direito de requerer a patente, ele deveria nascer para o titular da patente, para quem fez um investimento naquela pesquisa e desenvolvimento. E os direitos morais, né, que eventualmente existiriam para o inventor pessoa física, surgiriam se e somente se o inventor pessoa física aparecesse. Se não aparecesse, esses direitos sequer entrariam no que ele chamava de plano de existência. Né? Então, a gente tem até, no nosso próprio direito interno, a gente tem exemplos históricos de situações que o inventor não vai ser denominado e isso não vai obstar a concessão da patente. Então, por que não aqui também? Não, é muito bom. E a Juliana comentários muito interessantes aqui, até porque não haveria prejuízo moral para a inteligência artificial não exercer eventuais direitos por inviabilidade mesmo. Eu achei interessante, o próprio Ryan falou, né, no seminário da CI exatamente isso. Juliana, muito obrigada por relembrar-nos. Não tem humano para reivindicar, né? Acho que... A máquina não se importaria, né, de ter seus direitos morais infringidos, porque ela não vai se manifestar, né? Acho que o Ryan sempre fala com essas palavras. É verdade. Logicamente, a gente está num impasse que, se seria o caso de alterar a legislação brasileira para albergar essa possibilidade, ou se a lei brasileira, já no artigo 6º, já prevê possibilidades interpretativas de que o Dabus poderá sim ser o inventor, isso não atrapalharia a prerrogativa e os direitos do titular quanto ao objeto da patente. O que vocês acham a respeito disso? A gente precisa, de fato, ter uma alteração da lei ou a nossa lei ela acomoda essa situação? E como ela acomoda? Olha, se a gente for olhar a nossa legislação, né, é óbvio que a gente precisaria de um exercício interpretativo para perceber que existe um instituto da titularidade originária, que é reconhecido há muito tempo na legislação, né? E esse instituto, ele permite que o direito de patente nasça diretamente em favor de um titular que não é o inventor. Exato. Então, nesse momento, a gente conseguiria perceber o nascimento de dois direitos distintos, né? Uhum. Então, o direito de titularidade nasceria diretamente para aquela pessoa não inventor, mas que detém aquele direito por alguma determinação legal ou por alguma determinação de contrato, e para o inventor, resguardariam-se apenas os direitos morais. Então, é possível a gente perceber essa distinção na nossa legislação. E se você for levar em conta até esse comentário que a Juliana acabou de fazer, a máquina não se importaria de ficar sem os seus direitos morais. Então, esses direitos morais que supostamente surgiriam para o Dabus, não viriam a surgir. Mesmo porque, mas isso não... falarmos aqui de direito da personalidade para um sistema, eu acho que os civilistas entram aqui... eu acho que a gente não pode entrar nessa polêmica. Eles derrubam nossa live, né? Mas por outro lado, o direito de titularidade originária poderia nascer diretamente para esse titular originário, né? Desde que ele demonstrasse
um vínculo legal ou contratual que lhe justificasse esse direito, E a né? A princípio, isso, né? Não é que a gente está contra a legem discutindo esse tema, quer dizer, os próprios incisos do artigo 6º prevêem essas possibilidades. sim. E o exemplo do Ryan, geral, ele é presente também em outros casos, em outros países, que isso é possível, né? A titularidade originária e também a outras hipóteses, como o direito dos frutos sobre a coisa. Tô certa? Sim, perfeito. E isso é uma tese, é uma das teses principais, né, que estão sendo adotadas no mundo afora, justamente porque é, é uma tese, né, que tem uma origem antiga, que está presente em muitos sistemas normativos, e é por isso que é uma tese forte, né, e no Brasil não seria diferente. Uhum. Então, eu acredito que realmente essa hipótese ela é acomodada pelo sistema brasileiro, o sistema jurídico brasileiro, ele permite, né, ele é amigável a essa concessão, pelo menos na minha visão, né, também. E muito até porque quando a própria, eu fiz até uma análise assim de retrógrada, né, da nossa legislação, e a nossa Constituição sempre fala que vai ser assegurado essa proteção, né, aos autores do invento. A esse autor, né, esse termo autores do invento, ele começa a estar presente na Constituição, da Constituição de 42, né? Uhum. E, na verdade, na Constituição de 46, perdão. E, esse autores de invento, essa nomenclatura, ela também ela foi para a Constituição de 46, mas ela foi importada, né? Importaram essa terminologia do Código de Propriedade Industrial do Brasil de 45. E aí, lá no Código de Propriedade Industrial de 45, fala-se que quem são os autores do invento. E lá existe a possibilidade dos autores de invento serem pessoas jurídicas. Então, não é nem para entrar no assunto de inventores sendo pessoas jurídicas, mas no sentido de que autores de invento não necessariamente serão pessoas físicas, né? Que podem ser outras coisas que não pessoas físicas. Então, é até interessante para se a gente for realmente se apegar a questão, né, dessa hermenêutica muito gramatical da interpretação da lei, a gente fizer uma análise histórica, a gente vê que esse autores de invento que é utilizado na LPI, que é utilizado na Constituição, ela vem a primeira ocorrência dela na legislação brasileira é no Código de Propriedade Industrial de 45, e que ela abrange, né, como autores de invento também a possibilidade da pessoa jurídica ser considerada autora de invento. Então isso é interessante também. Muito interessante. Essa retrospectiva, ela é interpretativa e ela é precisa. Olha, foi uma excelente contribuição. Eu vou fazer aqui mais uma polêmica para vocês. A gente tem 8 minutos para fechar. Mas nesta semana passada, a gente teve, então, a jornada de direito civil e a gente tem discutido muito isso. Né? Não sei se vocês acompanharam. E teve, então, uma resolução aqui do direito das coisas e propriedade intelectual. Está aqui na minha frente, eu estou lendo. Independentemente do grau de autonomia de um sistema de inteligência artificial, a condição de autor é restrita a seres humanos. Quer dizer, a interpretação aqui, ela não diz a respeito de inventor, ela diz de autor. Então, existe aí ou um sinônimo ou não, com relação a essa palavrinha aí que nos leva a vários caminhos. Mas, de qualquer forma, a gente já teve praticamente uma decisão quanto ao direito de autor e a autoria da máquina. Isso praticamente está pacificado e bem resolvido. Na minha opinião, eu queria que vocês fechassem, então, a nossa live comentando um pouco a respeito disso. E se vocês acham que as patentes vão seguir esse mesmo caminho, como tendência, só um papo, obviamente, ou não, ou se a gente tem um outro caminho a ser seguido pelas patentes. Então, como a gente vinha comentando aqui, existem grandes diferenças, né, entre os institutos do direito autoral e do direito de patentes, né? O direito autoral, o direito de patentes, ele está dentro do que a gente chama de propriedade industrial, que são direitos que, pelo nome, têm caráter mais industrial, tem caráter mais comercial. Então, a patente, ela está muito mais voltada
o objetivo dela final é muito mais voltado ao desenvolvimento tecnológico, ao desenvolvimento, ao incentivo à pesquisa, ao incentivo ao surgimento de novas tecnologias, do que a proteção do autor ou barra inventor em si. Enquanto que o direito autoral, ele está ali circulado, ele está envolto na figura do autor, né? Ele é muito mais centrado na figura do autor, que externaliza a obra, que tem ali a impressão do seu espírito e etc. Então é uma coisa muito mais pessoal, né? Enquanto o direito de patente é um direito mais industrial, né? Então existe essa diferença grande que talvez possa nortear aí a interpretação que a gente vai dar na legislação com relação ao direito autoral e com relação ao direito de patentes, né? Esse pode ser um primeiro norte que a gente pode ter para tentar direcionar um pouco esse caso. Perfeito. Eu faço as minhas palavras do Rodrigo também. Essa diferença do Instituto, né, da legislação, para mim, vai ser imprescindível na análise, porque o direito autoral ele está muito mais ligado à personalidade, né? E isso também não é algo que a gente está aqui arguindo agora por ocasião da live, né? Isso também, se a gente for ler os próprios autores clássicos também falam isso, então a propriedade industrial está muito ligada mais à pesquisa e desenvolvimento econômico, né? E enquanto o desenvolvimento da indústria, enquanto os direitos autorais estão ligados à questão mais de personalidade, então acho que isso pode realmente modificar, né, a como o INPI vai interpretar essa questão. E eu acredito que eu tenho esperança de que a gente vai ter um resultado. Para mim, o positivo, no caso, seria a concessão da patente. Então, eu estou torcendo, eu estou esperançoso desse resultado, né? E E só um aí, comentário adicional, desculpa, Geraldo, te cortar, mas imagina. até na eventualidade de, vamos dizer, a gente reconheça que o inventor só pode ser a pessoa física e que a gente feche esse conceito também. Ainda a gente poderia pensar numa patente sem o inventor, né? Essa poderia ser uma hipótese também, de você imaginar que o direito de patente possa nascer sem a dependência do inventor, né? Ou, enfim, são divagações que a gente faz aqui para tentar acomodar. Perfeito. E analisar esses direitos morais, né? Porque a gente está muito a gente bateu nessa tecla, que bom que a gente bateu, que a inteligência artificial não se preocupa com esses direitos morais, mas os inventores se preocupam com esses direitos morais. Então, que chato seria para os inventores é, outras pessoas assumindo a invenção, né, sendo que não foram elas. Então, dá aquele descrédito, né, até na própria comunidade científica, né? Ele está assumindo como ele fosse inventor, está recebendo a fama, os direitos de como se fosse inventor, mas ele não foi. Então, isso também acabaria gerando um efeito negativo para os inventores humanos mesmo, que eles se sentiriam injustiçados, né, com pessoas assumindo a autoria do invento sem serem realmente inventores. E aí, Claro. só para terminar o meu pensamento, é que o Rodrigo falou, vou brincar com isso, porque o Rodrigo falou que poderia nortear, né? Só que as decisões do hemisfério norte, todas foram ruins para a gente, né? A melhor que a gente teve agora veio do sul, lá da África do Sul. Então, quem sabe, em vez de nortear, solidificar para a, a, a Muito bom. orientação aqui do NPI, talvez ajude a gente. Mas é isso. Muito legal. Eu queria prestigiar a pergunta, só para a gente finalizar, da Juliana Castelo. E, Juliana, vou fazer uma só pelo tempo limitado. Há notícias de projetos de lei para incluir a inteligência artificial como inventora em outros países? Não, projeto de lei não, isso está sendo debatido, né? O escritório europeu, lá na Europa foram emitidos diversos relatórios de relacionados a debates de inteligência artificial, né? Mas até o momento não há notícia pelo menos não que eu tenha ficado sabendo de alguma alteração de legislação efetiva ou algum projeto de lei para criar um novo instituto ou para acrescentar algum artigo. Até o momento não houve nenhuma movimentação legislativa de fato, né? Isso está ainda no campo das discussões, o Escritório Europeu, a OMP tem debatido muito, tem feito, acho que já é a quarta rodada das discussões sobre inteligência artificial que eles promovem, que foi agora no começo do ano.
Então, isso acho que ainda está um pouco no campo das ideias, ainda não foi materializado em nenhum instrumento legislativo, pelo menos não que eu tenha tomado ciência. Sim, sim. Eu acho que é justamente isso. Eu também não tenho conhecimento de nenhuma que esteja realmente já no plano legislativo, né? Eu acho que quem está mais avançado nessa discussão é a Coreia do Sul, porque já está tendo discussões para eventualmente adentrar num projeto de lei, mas realmente leis assim sancionadas eu também não tenho conhecimento. Tá. Minha gente, muito obrigada. Se vocês me permitirem, eu preciso fechar essa live agora. Eu gostaria de dizer que foi muito elucidativo, vocês foram muito claros, vocês conhecem muito o tema. Parabéns, parabéns, Rodrigo, parabéns, Geraldo. Parabéns pelas perguntas da Juliana, muito obrigada. Aos demais participantes aí de casa, obrigada pelos prestígios. Esse tema tende a se desenvolver bastante. E nos vemos por aí nos nossos congressos, nessas discussões, que é sempre uma delícia participar. E, mais uma vez, obrigada a Soraya, a Liga Nacional, pela oportunidade da nossa liberdade de expressão aqui na plataforma de vocês. Um abraço a todos, tenham uma ótima semana.